Mulher encontra poemas antigos na gaveta de sua mãe, então tudo muda. Uma história de resiliência e esperança que vai tocar o seu coração. Bem-vindo de volta. Deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal e aproveite a história. Aos 53 anos, Fabiana nunca esperou retornar à casa de sua infância. Mas quando sua mãe acidentalmente deixa o fogão ligado, causando um pequeno incêndio na cozinha que alerta os vizinhos, a vida organizada de Fabiana, como uma bem-sucedida contadora corporativa na cidade grande, desmorona. O que começa como uma visita de fim de semana para verificar o estado de sua mãe se transforma em uma decisão que altera sua vida quando Fabiana descobre dezenas de contas não pagas, alimentos vencidos na geladeira e sua mãe, antes meticulosa, usando sapatos que não combinam. Os médicos confirmam o que Fabiana mais teme. Sua mãe está enfrentando um declínio cognitivo progressivo. Sem irmãos para compartilhar o fardo e com sua mãe teimosamente se recusando a deixar a casa da família na pequena cidade litorânea, onde Fabiana cresceu, ela toma a difícil decisão de tirar uma licença de 6 meses do trabalho para cuidar da mulher que um dia cuidou dela. A transição está longe de ser tranquila. A vida cuidadosamente estruturada de Fabiana se dissolve em uma rotina caótica de consultas médicas, cronogramas de medicação e vigilância constante. Sua mãe oscila entre momentos de clareza perfeita e confusão perturbadora, às vezes confundindo Fabiana com sua própria irmã, que faleceu anos atrás. O relacionamento à distância de Fabiana com seu namorado, Gabriel, começa a se desgastar sob pressão, especialmente quando ele não consegue entender por que ela simplesmente não contrata ajuda profissional ou coloca sua mãe em uma instituição de vida assistida. Na pequena cidade, Fabiana se reconecta com seu namorado do ensino médio, Henrique, agora um médico local viúvo que se especializa em cuidados geriátricos. Seus caminhos frequentemente se cruzam durante as consultas de sua mãe, e sua compreensão gentil proporciona a Fabiana o apoio emocional de que ela desesperadamente precisa. Enquanto isso, a condição de sua mãe cria um vínculo inesperado com a vizinha ao lado, Irene, uma idosa imigrante grega que traz refeições caseiras e compartilha antigos remédios de família que parecem acalmar temporariamente a ansiedade de sua mãe. 3 meses após sua chegada, Fabiana descobre que sua mãe tem escondido secretamente seus medicamentos. Esta revelação coincide com uma piora perceptível dos sintomas, forçando Fabiana a implementar um sistema de cuidados mais estruturado e enfrentar a realidade de que a independência de sua mãe está se esvaindo mais rápido do que o previsto. Durante este período difícil, Gabriel desfere outro golpe. Ele aceitou uma promoção que exige a relocação para a Europa e espera que Fabiana escolha entre sua mãe e o relacionamento deles. Incapaz de abandonar sua mãe e não querendo ser emocionalmente chantageada, Fabiana termina o relacionamento, deixando-a se sentindo mais isolada do que nunca. O festival de verão tradicional, que tem sido uma característica marcante da cidade litorânea por gerações, torna-se um ponto de virada. Fabiana relutantemente leva sua mãe para a celebração, nervosa sobre como ela lidará com as multidões e a comoção. Para surpresa de Fabiana, a música familiar, os cheiros e o ambiente desencadeiam algo em sua mãe, que começa a recontar histórias detalhadas da infância de Fabiana que ela mesma havia esquecido. Este momento de conexão inspira Fabiana a iniciar um projeto de memória, criando um álbum de recortes cheio de fotos, receitas e histórias da vida de sua mãe. Com a chegada do outono, Fabiana faz uma descoberta surpreendente enquanto organiza os papéis de sua mãe. Sua mãe, aparentemente convencional, havia sido uma poeta talentosa, com dezenas de obras publicadas em revistas literárias que Fabiana nunca soube. Quando ela lê esses poemas em voz alta, sua mãe experimenta momentos de notável lucidez, chegando a adicionar novos versos a poemas que escreveu décadas atrás. Esta revelação transforma seu relacionamento, pois Fabiana percebe que existem dimensões inteiras de sua mãe que ela nunca compreendeu. Enquanto isso, os recursos financeiros de Fabiana estão diminuindo e seu empregador começa a pressioná-la para retornar ou renunciar permanentemente.
Com contas médicas crescentes e a constatação de que sua licença de 6 meses não será suficiente, Fabiana enfrenta uma decisão crítica. Em um momento de inspiração, ela começa a usar suas habilidades de contabilidade para ajudar pequenos empresários locais a gerenciar suas finanças na mesa de jantar de sua mãe, permitindo-lhe ganhar renda enquanto permanece perto de casa. O inverno traz tempestades severas para a cidade litorânea, e durante uma nevasca particularmente intensa, a energia acaba. Na escuridão fria, sua mãe fica severamente desorientada e vaga para fora em sua camisola. Após uma busca frenética, Fabiana a encontra quase inconsciente na neve. Durante a recuperação, Fabiana percebe que não pode mais lidar sozinha e relutantemente começa a pesquisar instituições de cuidados, sentindo-se como se tivesse falhado com sua mãe. Justo quando Fabiana se resignou a vender a casa de sua mãe para pagar por uma instituição de vida assistida, Irene a apresenta a uma cooperativa comunitária de cuidados para idosos que tem operado silenciosamente na cidade por gerações. Este sistema de apoio tradicional, inspirado nas raízes imigrantes da cidade, permite que residentes idosos permaneçam em suas casas através de uma rede de cuidadores rotativos e recursos compartilhados. Fabiana inicialmente está cética, mas descobre que o arranjo proporciona à sua mãe estimulação social, enquanto dá a Fabiana as horas de descanso necessárias. Com o retorno da primavera à costa, o serviço de contabilidade improvisado de Fabiana cresceu e se tornou um próspero pequeno negócio. Com a condição de sua mãe estabilizada, através da rotina de cuidados consistente e do engajamento social da cooperativa, Fabiana enfrenta uma nova decisão quando seu empregador lhe oferece uma promoção que permitiria trabalhar remotamente na maior parte do tempo. A oportunidade garantiria seu futuro financeiro, mas exigiria viagens frequentes. Enquanto contempla esta decisão, Fabiana descobre que sua mãe tem trabalhado lucidamente em um novo poema, durante suas boas horas, uma bela peça sobre mães e filhas, memória e esquecimento, que leva Fabiana às lágrimas. O poema inspira Fabiana a converter o trabalho criativo da mãe em uma pequena coleção, que ela compartilha com um professor de literatura local que fica assombrado com sua qualidade e profundidade emocional. Um ano após seu retorno inicial para casa, Fabiana transformou tanto sua vida quanto a de sua mãe. Ela estabeleceu uma consultoria financeira baseada em casa que lhe permite cuidar de sua mãe enquanto mantém sua identidade profissional. O projeto de memória evoluiu para uma iniciativa comunitária, onde idosos compartilham suas histórias de vida com estudantes locais, criando conexões intergeracionais que enriquecem toda a cidade. Henrique, que tem sido uma presença constante ao longo do ano, finalmente admite seus sentimentos por Fabiana, oferecendo não um final de conto de fadas, mas a promessa de companheirismo através de quaisquer desafios que estejam por vir. A mãe de Fabiana ainda tem dias bons e ruins, mas a emergência que trouxe Fabiana para casa se tornou uma jornada de redescoberta de sua mãe como uma pessoa completa com seus próprios sonhos e talentos, da capacidade de sua cidade natal para o cuidado comunitário e de sua própria habilidade de reconstruir uma vida em torno do que realmente importa. O que começou como um sacrifício se tornou um tipo diferente de história de sucesso, medida não em conquistas corporativas, mas em momentos de conexão, criatividade e coragem. Na cena final, enquanto elas se sentam juntas, observando o pôr do sol do balanço da varanda, sua mãe se vira para Fabiana com uma clareza inesperada e diz: "Sabe, às vezes, precisamos esquecer quem pensávamos que deveríamos ser para lembrar quem realmente somos." Fabiana percebe que, ao cuidar de sua mãe, não apenas preservou a dignidade dela, descobriu seu próprio caminho autêntico. A tensão no rosto de Fabiana finalmente relaxou. Os últimos raios de sol tocavam o horizonte, pintando o céu, em tons de laranja e rosa que se refletiam nas águas calmas da Baía de Santos. Era estranho como a vida podia mudar completamente em apenas um ano. 12 meses atrás, ela estava presa em uma rotina interminável de planilhas e reuniões corporativas,
contando os minutos até poder voltar para seu apartamento minimalista na capital paulista. Agora, sentada no balanço da varanda da casa de sua infância, com o som das ondas como trilha sonora e o cheiro de maresia no ar, Fabiana entendia que havia encontrado algo mais valioso do que qualquer aumento salarial poderia oferecer. Olhou para sua mãe, Julieta, que balançava suavemente ao seu lado, os olhos fechados enquanto aproveitava a brisa do mar. Havia rugas mais profundas em seu rosto agora, e seu cabelo estava completamente branco, mas naquele momento específico parecia a mesma mulher forte que havia criado Fabiana sozinha depois que seu pai faleceu quando ela tinha apenas 12 anos. "No que está pensando, filha?" perguntou Julieta, abrindo lentamente os olhos. Havia clareza neles hoje, uma dádiva que Fabiana sabia apreciar, pois amanhã poderia ser diferente. "Estou pensando em como é engraçado", respondeu Fabiana, segurando a mão da mãe. "Eu achava que estava sacrificando tudo ao voltar para cá, mas, na verdade, estava encontrando tudo o que não sabia que precisava." Julieta sorriu, apertando suavemente a mão da filha. "Às vezes precisamos esquecer quem pensávamos que deveríamos ser para lembrar quem realmente somos." Fabiana sentiu as lágrimas se formando em seus olhos. Sua mãe sempre teve essa capacidade. Mesmo agora, com sua mente fragmentada pela doença, ela ocasionalmente emergia com clareza cristalina e sabedoria que deixava Fabiana sem palavras. Talvez fosse esse o verdadeiro presente dos últimos meses. Descobrir que sua mãe era muito mais do que apenas sua mãe. Era uma mulher com profundidade, talentos e sonhos próprios. Uma poeta cujas palavras finalmente estavam sendo ouvidas, mesmo que o tempo estivesse lentamente apagando suas próprias memórias. Naquela noite, enquanto o céu se enchia de estrelas sobre a cidade litorânea, Fabiana soube que estava exatamente onde deveria estar. O caminho à frente ainda seria difícil, com desafios que não poderia prever, mas pela primeira vez em muito tempo, ela não tinha medo do futuro. Tinha encontrado força em lugares inesperados, na comunidade que a acolheu de volta, em Henrique que a apoiava incondicionalmente e principalmente dentro de si mesma. Se Fabiana tivesse aprendido algo nos últimos meses, era que a vida raramente segue o roteiro que planejamos. Às vezes, são as interrupções inesperadas, mesmo as dolorosas, que nos levam exatamente para onde precisamos estar. E enquanto o balanço se movia suavemente de um lado para o outro, embalando mãe e filha sob o céu noturno de Santos, Fabiana finalmente entendeu o que significava estar em casa. A pequena casa de madeira azul desbotada na ponta da praia havia se tornado muito mais que um lugar para morar. Era um santuário de memórias, um laboratório de cura e, surpreendentemente, o começo de um novo capítulo que Fabiana nunca poderia ter imaginado para si mesma. E isso, percebeu ela enquanto a mãe recostava a cabeça em seu ombro, era o tipo de sucesso que nenhuma promoção corporativa poderia jamais oferecer. Os dias em Santos tinham um ritmo diferente daqueles em São Paulo. Fabiana notava isso, especialmente nas manhãs, quando acordava com o som distante de gaivotas e o cheiro de café fresco. Era Irene, a vizinha grega de 76 anos, que frequentemente aparecia cedo trazendo pães de queijo caseiros ou bolos de laranja ainda quentes do forno. "Calimera, querida." Irene cumprimentou-a naquela manhã, usando a palavra grega, para bom dia que Fabiana havia aprendido nas últimas semanas. "Como está a Julieta hoje?" "Teve uma noite tranquila, graças a Deus." Fabiana respondeu, aceitando o embrulho perfumado. "Tomou todos os remédios sem reclamar e dormiu até agora." Irene assentiu com aprovação. "O chá de camomila com mel que dei está ajudando com o sono, não está? Minha avó sempre dizia que a natureza tem o remédio para tudo, só precisamos saber onde procurar." Fabiana sorriu, mas não mencionou que continuava administrando os medicamentos prescritos, junto com os remédios caseiros de Irene. Não havia necessidade. A gentileza da vizinha havia se tornado um pilar de apoio nos últimos meses, e Fabiana aprendera a valorizar a sabedoria que vinha com essa ajuda, mesmo quando misturada com algumas superstições. "Henrique vai passar mais tarde", Fabiana comentou preparando 2 xícaras de café. "Ele quer ajustar a medicação dela de novo."
Irene ergueu uma sobrancelha pintada. Aquele médico bonito passa muito tempo aqui, não é? E nem sempre parece estar apenas preocupado com Julieta. Fabiana sentiu o rosto esquentar. Ele é apenas dedicado aos pacientes. Ah, sim. Especialmente as filhas deles. Irene riu, seus olhos escuros brilhando com diversão. Na minha juventude, chamávamos isso de outra coisa, mas não vou incomodar você com isso. Antes que Fabiana pudesse responder, ouviu um chamado fraco vindo do quarto de sua mãe. Acho que a rainha acordou. Irene comentou, já se movendo para ajudar. Era assim agora. Um sistema de apoio improvisado formado por vizinhos, membros da comunidade e profissionais de saúde, todos gravitando ao redor de Julieta e, por extensão, de Fabiana. A rotina matinal era sempre a parte mais difícil. Havia dias em que Julieta acordava lúcida, reconhecendo imediatamente onde estava e quem era Fabiana. Em outros, ficava confusa e agitada, às vezes chamando por pessoas que já haviam falecido há anos ou insistindo que precisava ir trabalhar, apesar de estar aposentada há quase uma década. Hoje, para alívio de Fabiana, era um dia bom. Julieta reconheceu-a imediatamente quando entrou no quarto. Bom dia, minha filha. Ela sorriu, esforçando-se para sentar na cama. Senti cheiro de café e... Seriam os pães de queijo da Irene? Exatamente isso. Fabiana ajudou-a a se sentar e ajeitou travesseiros atrás de suas costas. Vamos tomar café na varanda hoje? Está um dia lindo. Julieta assentiu entusiasticamente, e por um momento, Fabiana viu a mulher que sua mãe havia sido antes. Enérgica, decidida, cheia de vida. Eram esses pequenos vislumbres que tornavam os dias ruins suportáveis, lembrando Fabiana que, apesar da doença progressiva, sua mãe ainda estava lá, presa em uma mente que gradualmente se tornava seu inimigo. Enquanto ajudava Julieta com seu banho matinal e a vestia com uma blusa florida que ela particularmente adorava, Fabiana notou o caderno gasto na mesa de cabeceira. A coletânea de poemas que sua mãe havia escrito ao longo dos anos. Ainda era difícil acreditar que Julieta, a prática professora primária que criou Fabiana, com disciplina e rotinas rigorosas, tivesse mantido uma vida secreta como poeta. Era como descobrir que conhecia apenas metade da pessoa que pensava compreender completamente. Você leu mais algum dos meus poemas? Julieta perguntou, notando o olhar de Fabiana no caderno. Ontem à noite li alguns, Fabiana admitiu, sentindo-se quase como uma intrusa na vida interior da mãe. São lindos, mãe. Não entendo por que nunca me contou sobre eles. Julieta desviou o olhar, um hábito que Fabiana agora reconhecia, como um sinal de que estava lutando para lembrar algo. Eu acho que queria manter algo só para mim. Depois que seu pai morreu, tudo que eu fazia era por você, para você. Não me entenda mal, eu não me arrependo. Mas os poemas eram só meus. A sinceridade pegou Fabiana desprevenida. Era um desses raros momentos de conexão total, quando a doença parecia recuar e permitir um vislumbre da mulher que Julieta realmente era. Eu entendo isso agora, Fabiana respondeu suavemente, ajudando sua mãe a se levantar. E espero que você saiba que estou muito orgulhosa de você, não apenas como minha mãe, mas como a artista que você é. O sorriso que iluminou o rosto de Julieta valeu cada sacrifício dos últimos meses. O apartamento em São Paulo agora alugado para outra pessoa, o rompimento com Gabriel, as noites sem dormir. Naquele sorriso, Fabiana viu que havia tomado a decisão certa, mesmo quando parecia impossível. Enquanto caminhavam lentamente em direção à varanda, onde Irene já estava arrumando a mesa para o café da manhã, o telefone de Fabiana tocou. Era um número que ela reconheceu, seu antigo escritório em São Paulo. A chamada que estivera esperando e temendo. Preciso atender isso, ela disse à mãe, ajudando-a a se sentar na cadeira de Vime. Volto em 1 minuto. Julieta assentiu, já entretida por Irene, que estava contando uma história elaborada sobre seu neto mais novo. Fabiana afastou-se alguns passos e atendeu a chamada, sentindo o coração acelerar. Fabiana Silva, ela respondeu, automaticamente adotando seu tom profissional. Fabiana, é Marcos. A voz de seu chefe soava formal, como sempre. Precisamos de uma decisão sua.
Os 6 meses estão quase no fim e o conselho está pressionando. A posição é sua se quiser voltar, mas precisamos saber até o final da semana. Fabiana olhou para sua mãe, que ria de algo que Irene havia dito, o sol da manhã iluminando seu rosto enrugado. Depois olhou para a mesa improvisada no canto da sala de estar, onde agora atendia 5 clientes locais, como consultora financeira independente. Um arranjo que começou como solução temporária, mas que aos poucos ganhava forma de algo mais permanente. Marcos, eu agradeço a paciência de vocês. Ela começou surpreendendo a si mesma com a firmeza em sua voz. Mas acho que ambos sabemos que minha situação aqui não vai mudar nos próximos meses. Minha mãe precisa de mim agora e não consigo imaginá-la em uma instituição. Houve um silêncio do outro lado da linha antes que Marcos respondesse. Entendo. Sabe que vai desistir de tudo pelo que trabalhou nos últimos 20 anos, não? Sabe? A diretoria financeira estava praticamente garantida para você no próximo ciclo. Fabiana sentiu um aperto familiar no peito. Aquela sensação de estar abandonando um sonho pelo qual lutou por tanto tempo. Mas então, ouviu a risada de sua mãe novamente e a pressão diminuiu. Não estou desistindo, Marcos, estou escolhendo um caminho diferente. Depois de desligar o telefone, Fabiana permaneceu parada por um momento, deixando o peso de sua decisão assentar. Não havia mais rede de segurança agora. Oficialmente, ela não era mais a contadora sênior da Albuquerque Associados. Bem, ela ainda estava descobrindo exatamente o que era agora. Está tudo bem, querida? Irene chamou, notando Fabiana parada imóvel no corredor. Fabiana respirou fundo e caminhou de volta para a varanda ensolarada, onde café quente, pão de queijo e as 2 mulheres que haviam se tornado seu novo centro de gravidade a esperavam. Sim, ela respondeu, sentindo uma inesperada sensação de leveza. Na verdade, está tudo melhor do que esteve em muito tempo. Se você está gostando da história, digite 5 nos comentários e se inscreva para mais vídeos assim. Se não, digite 0. Isso me ajuda a criar um conteúdo ainda melhor para você. Continuando. O consultório de Henrique ficava a apenas 3 quadras da casa de Fabiana, em um prédio antigo de tijolos à vista que abrigava a clínica médica da família dele por 2 gerações. Enquanto empurrava a cadeira de rodas de Julieta pelo caminho sombreado por árvores centenárias, Fabiana não pôde deixar de comparar esta experiência com as visitas médicas em São Paulo. Estacionamentos caóticos, salas de espera impessoais e médicos que mal olhavam em seus olhos durante as consultas. Aqui a recepcionista, Dona Carmen, uma senhora de 60 e tantos anos com cabelos cuidadosamente tingidos de castanho, cumprimentou Julieta pelo nome e ofereceu-lhe balas de hortelã do pote de vidro que mantinha especialmente para os pacientes, idosos. Não havia formulários extensos para preencher a cada visita, nem o distanciamento clínico que Fabiana havia aceitado como parte normal do atendimento médico moderno. Dr. Henrique está esperando vocês. Dona Carmen informou com um sorriso caloroso. Pode entrar diretamente. O consultório em si era uma mistura curiosa de tradição e modernidade. Os móveis de madeira escura contrastavam com equipamentos médicos de última geração. Fotos em sépia de 3 gerações de médicos da família Mendonça dividiam espaço com diplomas e certificados emoldurados. Henrique levantou-se assim que elas entraram, seu sorriso genuíno iluminando automaticamente seu rosto, marcado pelo tempo. Aos 55 anos, ele carregava uma dignidade tranquila que Fabiana achava cada vez mais atraente. Olhos castanhos gentis, por trás dos óculos de armação fina, cabelo grisalho nas têmporas que ele não fazia nenhum esforço para esconder. Mãos fortes, mas delicadas, de quem passara a vida cuidando de outros. Julieta, como está minha paciente favorita hoje? Ele perguntou ajoelhando-se na frente da cadeira de rodas para ficar no nível dos olhos dela. Um gesto que Fabiana notou em sua primeira consulta e que demonstrava o tipo de médico que ele era. Estou bem, doutor. Embora minha filha insista que eu precise desta cadeira, mesmo quando me sinto perfeitamente capaz de andar. Julieta respondeu com um toque de irritação. Fabiana e Henrique trocaram olhares rápidos. Ambos sabiam que,
a perfeita capacidade de Julieta para andar havia resultado em 3 quedas no mês anterior. Bem, vamos fazer um check-up completo hoje e ver se podemos convencer sua filha superprotetora a dar um pouco mais de liberdade a você. Henrique piscou conspiratoriamente para Julieta, enquanto gesticulava para Fabiana ajudá-lo a transferir sua mãe para a mesa de exame. A consulta seguiu seu curso habitual. Perguntas sobre medicação, padrões de sono, apetite, momentos de confusão ou clareza. Henrique testou os reflexos de Julieta, verificou sua pressão arterial e fez testes simples de memória que haviam se tornado parte da rotina. Fabiana observava atentamente, registrando mentalmente cada detalhe, cada pequena mudança na condição de sua mãe. Os novos medicamentos parecem estar ajudando com a agitação noturna, Henrique comentou enquanto anotava algo em seu tablet. Mas estou um pouco preocupado com essa queda de peso. Ela está comendo regularmente? Tenta recusar o almoço quase todos os dias, Fabiana admitiu, mantendo a voz baixa enquanto Julieta estava distraída com uma revista. Diz que não está com fome, mas acho que às vezes simplesmente esquece que não comeu. Henrique assentiu pensativamente. Vamos ajustar novamente a medicação, tentar algo que não afete tanto o apetite. E talvez... Ele hesitou, olhando para Fabiana com aquela expressão que ela havia aprendido a reconhecer. Estava prestes a sugerir algo que sabia que ela poderia resistir. O quê? Ela perguntou, preparando-se. Tenho pensado que talvez seja hora de considerar uma auxiliar de enfermagem, pelo menos meio período. Ele disse cautelosamente. Você está fazendo um trabalho incrível, Fabiana, mas não pode continuar sendo a única cuidadora 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não é sustentável, e você sabe disso. Fabiana sentiu o familiar aperto de ansiedade. Não posso pagar uma enfermeira particular agora, Henrique. Não com os medicamentos já consumindo quase todas as minhas economias e a aposentadoria dela mal cobrindo as contas básicas. Na verdade, Henrique inclinou-se para a frente, baixando ainda mais a voz. Existe um programa comunitário aqui que poucos conhecem. Foi iniciado pelos imigrantes mais antigos da cidade, japoneses, italianos, gregos, que queriam cuidar de seus idosos em casa, como era tradicional em suas culturas. É uma espécie de cooperativa, onde famílias se revezam, compartilhando o cuidado. Não é enfermagem profissional, mas são pessoas treinadas em primeiros socorros e cuidados básicos para idosos. Fabiana franziu a testa, cética. E como isso funcionaria exatamente? Alguém ficaria com Julieta algumas horas por dia, talvez 3 vezes por semana. Você contribuiria com algum serviço em troca. No seu caso, talvez ajudar algumas dessas famílias com questões financeiras ou impostos. É um sistema de troca de serviços, basicamente. A ideia era tentadora. Algumas horas por semana para cuidar dos clientes que havia conseguido, para fazer compras sem a preocupação constante, ou simplesmente para respirar. Mas ainda havia resistência. E se ela ficar confusa com um estranho na casa? Você sabe como ela fica agitada com mudanças. Henrique sorriu gentilmente. Não seriam estranhos por muito tempo. E Irene já faz parte dessa rede. Foi ela. Quem sugeriu que eu mencionasse isso a você? Irene, minha vizinha faz parte desse esquema comunitário de cuidados. Por que acha que ela aparece tão regularmente com comida? Não é apenas bondade de coração. Embora ela tenha muito disso também, é parte de como a comunidade cuida dos seus. Fabiana olhou para sua mãe, que agora cantarolava baixinho enquanto folheava a revista, aparentemente perdida em alguma memória agradável. O pensamento de deixá-la com outra pessoa ainda causava ansiedade, mas Henrique tinha razão. Ela não poderia continuar sendo a única cuidadora indefinidamente. Vou pensar nisso, ela finalmente respondeu. Henrique assentiu, sabendo que era o máximo que conseguiria neste momento. Enquanto ele terminava de registrar suas observações, Fabiana notou como suas mãos se moviam com eficiência precisa sobre o tablet, como seu rosto relaxava quando se concentrava. Era estranho estar notando esses detalhes sobre um homem novamente, especialmente alguém que conhecera na adolescência e que agora reencontrava em circunstâncias tão diferentes.
O que foi? Henrique perguntou, pegando-a, observando-o. Nada. Fabiana desviou o olhar, sentindo-se inexplicavelmente envergonhada. Só estava pensando em tudo que mudou. Você se lembra de como éramos no colégio? Eu estava determinada a sair desta cidade, conquistar o mundo corporativo. E olhe para mim agora. Henrique fechou o tablet e se aproximou dela, sua voz suave. Olho para você e vejo alguém que teve coragem de fazer uma escolha difícil por amor. Isso não é fracasso, Fabiana. É o tipo de força que sempre admirei. Em você, mesmo quando éramos jovens. Havia algo na maneira como ele a olhava. Uma mistura de admiração e algo mais profundo que Fabiana não estava pronta para nomear. O momento foi interrompido pelo chamado de Julieta. Fabi, podemos passar na praça antes de voltar para casa? Hoje é dia de feira de artesanato, não é? Claro, mãe, Fabiana respondeu, grata pela distração. Vamos dar uma passada lá. Enquanto ajudava sua mãe de volta à cadeira de rodas, sentiu a mão de Henrique tocar levemente seu braço. Pense no que eu disse sobre a cooperativa, ele falou baixinho. E talvez poderíamos jantar qualquer dia desses, só para conversar como amigos. Como amigos, Fabiana repetiu, não totalmente convencida, mas sentindo um leve formigamento de antecipação que não experimentava há muito tempo. Eu gostaria disso. O caminho de volta para casa incluiu a parada prometida na Praça Central, onde artesãos locais expunham suas criações às quintas-feiras. Era um ritual que sua mãe sempre adorou, mesmo antes da doença. Agora, com sua condição. As cores vibrantes, a música ocasional e a familiaridade do ambiente pareciam acalmá-la, trazendo à tona memórias positivas que frequentemente ficavam submersas em sua mente fragmentada. Olhe, Fabiana! Julieta exclamou, apontando para uma barraca onde uma mulher de meia idade vendia cadernos artesanais encadernados em couro. Não são como os cadernos que seu pai me dava todo Natal? Tão bonitos! Fabiana empurrou a cadeira de rodas até a barraca, observando como os olhos de sua mãe brilhavam ao tocar o couro macio e as páginas de papel reciclado. A vendedora, notando o interesse genuíno de Julieta, começou a mostrar diferentes estilos e cores. Este seria perfeito para seus poemas, não seria, mãe? Fabiana sugeriu, pegando um caderno de capa azul marinho com detalhes prateados. Julieta tomou o caderno nas mãos, seus dedos traçando os detalhes do couro gravado. Você acha que ainda posso escrever? Com minha mente cada vez mais confusa. A vulnerabilidade na voz de sua mãe fez o coração de Fabiana apertar. Claro, que pode. Na verdade, acho que deve. Seus poemas antigos são maravilhosos, e quem sabe o que mais você tem dentro de você, esperando para sair. Algo se iluminou no rosto de Julieta, uma centelha de propósito, de identidade recuperada. Fabiana imediatamente soube que deveria comprar o caderno, independentemente do custo. Era um pequeno investimento na dignidade de sua mãe, na preservação de algo essencial que a doença ameaçava roubar. Vamos levar este, ela disse à vendedora, já abrindo a carteira. Enquanto a transação era completada, Fabiana notou como sua mãe segurava o caderno contra o peito, como se fosse um tesouro precioso. Pequenos momentos como este, vislumbres da pessoa que sua mãe havia sido e em muitos aspectos ainda era, tornavam suportáveis os dias de frustração e tristeza. Naquela tarde de volta à casa, Julieta insistiu em sentar-se na varanda com seu novo caderno. Para surpresa de Fabiana, ela começou a escrever quase imediatamente, sua caligrafia mais trêmula que antes, mas ainda reconhecível. Fabiana deixou-a, absorta em sua escrita, e usou esse tempo para organizar alguns documentos e retornar e-mails de clientes. Foi somente no final da tarde, quando preparava o jantar, que Julieta apareceu na cozinha, o caderno firmemente seguro em suas mãos. Escrevi algo, ela anunciou, uma mistura de orgulho e nervosismo em sua voz. Gostaria de ler para você. Fabiana desligou o fogo sob a panela de sopa que preparava e virou-se para sua mãe, tentando disfarçar sua surpresa. Era raro Julieta tomar qualquer iniciativa nos últimos meses. Adoraria ouvir, mãe, ela respondeu,
puxando uma cadeira para que Julieta se sentasse à mesa da cozinha. Julieta abriu o caderno com cuidado. Limpou a garganta e começou a ler, sua voz ganhando firmeza a cada palavra. Existem vazios que a mente cria, quando as lembranças começam a partir, como águas de um rio que se desvia, deixando pedras expostas. A luzir, nestas pedras encontro fragmentos de quem fui, de quem sou, de quem serei, quando o último dos meus pensamentos se perder no escuro que já vislumbrei, mas há uma luz que não se apaga, na mão que segura a minha com amor, nos olhos que veem além da névoa opaca, na filha que enfrenta comigo esta dor. Enquanto houver palavras, serei inteira, mesmo quando esquecer meu próprio nome, pois nos versos que deixo na caderneta, vive a alma que o tempo não consome. Quando terminou, havia lágrimas nos olhos de ambas. Fabiana estava sem palavras, não apenas pela beleza do poema, mas pelo insight profundo que sua mãe ainda possuía sobre sua própria condição. Mas isso é extraordinário, ela finalmente conseguiu dizer. Julieta fechou o caderno, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Não sei quanto tempo ainda terei palavras, Fabiana, mas enquanto tiver, quero usá-las. Quero deixar algo de mim que permaneça, mesmo quando eu não souber mais quem sou. Fabiana levantou-se e abraçou sua mãe, sentindo como seu corpo havia se tornado mais frágil nos últimos meses, mas reconhecendo a força indomável que ainda residia dentro dela. Vamos publicar seus poemas, ela disse subitamente, a ideia, formando-se enquanto falava. Não apenas os novos, mas também os antigos. Vamos criar um livro, mãe, um legado. Os olhos de Julieta se arregalaram em surpresa. Um livro? Quem iria querer ler os poemas de uma velha professora primária com demência? Qualquer pessoa que aprecie beleza e verdade, Fabiana respondeu com convicção. Além disso, conheço um professor de literatura na universidade local. Henrique mencionou que ele está sempre procurando escritores locais para destacar. Podemos mostrar seus poemas a ele. Você faria isso por mim? A voz de Julieta estava pequena, quase incrédula. Faria isso com você, Fabiana corrigiu gentilmente. Será nosso projeto juntas. Naquela noite, depois que Julieta adormeceu, Fabiana sentou-se na sala quieta, folheando os cadernos antigos de poesia de sua mãe. Cada página revelava uma faceta diferente da mulher que ela pensava conhecer tão bem. Havia poemas sobre perda, não apenas do marido, mas de sonhos e ambições da juventude. Havia versos sobre maternidade, o amor profundo, mas também os sacrifícios raramente mencionados. E havia poemas sobre beleza, momentos pequenos e preciosos que sua mãe havia capturado com uma sensibilidade que Fabiana nunca suspeitara. Enquanto lia, Fabiana sentiu que estava finalmente conhecendo Julieta como pessoa completa, não apenas através do limitado prisma da relação mãe-filha. E com esse entendimento veio uma resolução ainda mais forte. Ela não apenas ajudaria sua mãe a atravessar esta fase final da vida com dignidade, mas também garantiria que seu legado, suas palavras, seus pensamentos, sua arte, sobrevivesse à neblina que gradualmente envolvia sua mente. Era quase meia-noite, quando Fabiana finalmente fechou o último caderno. Amanhã, decidiu, ligaria para Henrique e perguntaria sobre o professor de literatura. Também investigaria a cooperativa de cuidados que ele havia mencionado. Era hora de aceitar que não poderia fazer tudo sozinha e que não precisava. A comunidade que ela tão ansiosamente havia deixado para trás 2 décadas atrás estava oferecendo suas mãos agora. E talvez fosse hora de aceitá-las. O vento soprava com força, sacudindo as janelas da pequena casa na ponta da praia. Fabiana verificou o relógio. 3h17 da manhã. Algo a havia acordado, mas não conseguia identificar o quê. Escutou atentamente, ouvindo apenas o assovio do vento e o distante ronco das ondas quebrando na praia. Então percebeu. Era o silêncio que a havia despertado. O silêncio onde deveria estar o suave ressonar de sua mãe no quarto ao lado. "Mãe?" chamou, levantando-se rapidamente. Nenhuma resposta. O pânico subiu por sua garganta enquanto acendia a luz e descobria a cama de Julieta vazia.
os cobertores afastados como se ela tivesse levantado normalmente. Fabiana verificou o banheiro, a cozinha, a sala de estar. Nada. Então notou. A porta da frente estava entreaberta, balançando suavemente com a brisa marinha. Não, murmurou, pegando rapidamente um casaco e calçando as primeiras sandálias que encontrou. A temperatura havia caído drasticamente com a frente fria que chegara no dia anterior, e sua mãe estava lá fora usando apenas a camisola fina de algodão. As ruas estavam desertas, iluminadas apenas pela luz amarelada dos postes antigos. Fabiana correu primeiro em direção à praia, chamando o nome de sua mãe, sua voz perdendo-se no barulho das ondas. Depois de verificar a orla sem sucesso, voltou-se para o outro lado, em direção à praça onde haviam estado mais cedo. Foi quando avistou uma figura sentada em um banco, sob a luz fraca de um poste. Julieta, imóvel, olhando para o céu noturno, seu cabelo branco agitado pelo vento. Mãe! Fabiana correu até ela, envolvendo-a imediatamente com o casaco. O que está fazendo aqui fora? Está congelando. Julieta olhou para ela com expressão perplexa. Quem é você? O coração de Fabiana afundou. Era um daqueles momentos, cada vez mais frequentes, em que sua mãe não a reconhecia. Sou Fabiana, mãe, sua filha. Vamos para casa, está muito frio aqui. Não tenho filha, Julieta respondeu com firmeza. Estou esperando meu marido, Carlos. Ele disse que me encontraria aqui depois do trabalho. Fabiana sentiu lágrimas, queimando seus olhos. Carlos, seu pai, estava morto há mais de 20 anos. Está tarde e Carlos pediu para eu vir buscá-la. Ela improvisou, odiando-se por mentir, mas sabendo que era a única maneira de trazer sua mãe de volta para casa neste estado. Ele pediu. Julieta pareceu considerar isso, sua confusão evidente. Mas por quê? Ele sempre vem me buscar às sextas-feiras. Houve uma mudança de planos. Fabiana respondeu gentilmente, ajudando sua mãe a se levantar. Vamos, vou explicar no caminho. Julieta permitiu que fosse guiada, mas seus passos eram instáveis, e Fabiana percebeu com alarme que sua pele estava gelada ao toque. Quanto tempo ela havia ficado sentada ali no frio da madrugada? O caminho de volta para casa pareceu interminável. Julieta alternava entre cooperação silenciosa e perguntas confusas sobre onde estavam indo e por quê. Carlos não havia vindo. Quando finalmente chegaram, Fabiana rapidamente preparou um banho morno, ajudou sua mãe a se trocar e a meteu na cama com cobertores extras e uma bolsa de água quente. Apenas quando Julieta finalmente adormeceu, sua respiração regularizando-se, Fabiana permitiu-se desabar na cadeira ao lado da cama. O terror da noite finalmente a atingiu em ondas. O que poderia ter acontecido se não tivesse acordado? Se sua mãe tivesse vagado para mais longe, para a estrada principal ou para o mar? Precisava fazer algo. As fechaduras nas portas, alarmes, talvez. E definitivamente não podia mais adiar a ajuda adicional. Com mãos trêmulas pegou o telefone e, ignorando o horário, enviou uma mensagem para Henrique. Precisamos conversar sobre a cooperativa, amanhã. A resposta veio quase instantaneamente, como se ele também estivesse acordado na escuridão da noite. Estarei aí às 8 horas. Fabiana não retornou para sua própria cama naquela noite. Permaneceu sentada ao lado de Julieta, observando cada inspiração e expiração, lutando contra o sono até os primeiros raios de sol começarem a filtrar através das cortinas. Quando a campainha tocou precisamente às 8 horas, foi como se uma eternidade tivesse passado. Fabiana abriu a porta para encontrar não apenas Henrique, mas também Irene e um homem idoso que ela não reconheceu. Trouxe reforços, Henrique explicou, notando as olheiras profundas sob os olhos de Fabiana. Este é Kenji Tanaka, um dos fundadores da cooperativa de cuidados. O Sr. Tanaka, um homem pequeno e vigoroso que parecia estar na casa dos 80 anos, inclinou a cabeça respeitosamente. Sua mãe está bem? Ele perguntou, sua voz calma transmitindo uma autoridade tranquila. Ela está dormindo agora, Fabiana respondeu, conduzindo-os para dentro. Foi uma noite difícil. Enquanto preparava café para todos, Fabiana relatou os eventos da madrugada, sua voz ocasionalmente quebrando quando descrevia o olhar perdido nos olhos de sua mãe.
O que aconteceu é muito comum, o Sr. Tanaka explicou depois de ouvi-la atentamente. Chamamos de sundowning, quando o pôr do sol traz confusão, agitação. A pessoa pode misturar passado e presente, tornar-se inquieta. Mas ela nunca havia saído de casa assim antes. Fabiana protestou. A doença progride. Henrique interveio gentilmente. O que funcionou há um mês pode não funcionar agora. Precisamos adaptar constantemente nossas estratégias. Irene, que havia permanecido silenciosa até então, colocou uma mão reconfortante sobre o braço de Fabiana. É por isso que estamos aqui, querida. Ninguém deveria passar por isso sozinho. O Sr. Tanaka assentiu em concordância. Nossa cooperativa foi fundada há 40 anos, quando minha própria mãe desenvolveu demência. Os médicos queriam colocá-la em uma instituição, mas na nossa cultura isso era impensável. Então várias famílias japonesas se uniram para criar um sistema de apoio mútuo. Como funciona exatamente? Fabiana perguntou, a exaustão dando lugar à curiosidade. Simples. Dividimos responsabilidades. Alguém fica com Julieta algumas horas por dia, permitindo que você descanse ou trabalhe. Em troca, você oferece suas habilidades para ajudar outras famílias. É um círculo de cuidados. Que habilidades eu poderia oferecer? Henrique sorriu. Fabiana, você é uma contadora profissional. Sabe quantas famílias na cooperativa lutam com impostos, orçamentos, questões financeiras? Seu conhecimento seria inestimável. A ideia começou a fazer sentido. Não era caridade, era troca, comunidade no sentido mais verdadeiro. E com mais pessoas envolvidas, sua mãe teria estimulação social diversificada, acrescentou o Sr. Tanaka. Isso é tão importante quanto os medicamentos. Mentes idosas precisam de novos estímulos, novas vozes, novas histórias. Quando podemos começar? A pergunta saiu antes que Fabiana percebesse que havia tomado uma decisão. Os 3 visitantes trocaram olhares satisfeitos. Hoje mesmo, respondeu Irene. Na verdade, já começamos. Por que acha que estou sempre por perto? Não é só pela sua companhia encantadora, querida. Fabiana não pôde evitar um sorriso, o primeiro desde a assustadora aventura da madrugada. Então eu fui recrutada sem saber? Digamos que estávamos esperando você perceber que precisava de nós. Henrique respondeu com um leve toque de travessura em sua voz. Você sempre foi teimosamente independente, desde o colégio. Antes que Fabiana pudesse responder, ouviram um chamado suave vindo do quarto de Julieta. Em segundos, Fabiana estava lá, aliviada ao encontrar sua mãe acordada e, para sua grande surpresa, perfeitamente lúcida. Bom dia, filha. Julieta sorriu, ajeitando-se na cama. Temos visitas? Ouvi vozes. Sim, mãe. Henrique está aqui, e Irene e um novo amigo. Estão tomando café na cozinha. Quer se juntar a nós? Isso seria adorável, Julieta respondeu. Então, para choque de Fabiana, acrescentou. Preciso pedir desculpas por ontem à noite. Causei problemas, não foi? A lucidez após um episódio de confusão sempre surpreendia Fabiana. Era como se 2 pessoas diferentes habitassem o corpo de sua mãe, alternando o controle de maneiras imprevisíveis. Não se preocupe com isso agora, ela assegurou, ajudando Julieta a se levantar. Temos amigos para nos ajudar. Vai ficar tudo bem. Enquanto guiava sua mãe até a cozinha, onde 3 pessoas agora esperavam para oferecer um novo tipo de apoio, Fabiana sentiu algo que não experimentava há meses. Esperança. Não esperança de uma cura milagrosa ou de uma reversão da doença. Essa ilusão ela já havia abandonado. Era um tipo diferente de esperança, a de que mesmo dentro das limitações impostas por esta nova realidade, ainda poderiam encontrar dignidade, conexão e momentos de alegria. E talvez, apenas talvez, ela também não precisasse sacrificar completamente sua própria vida no processo. A contagem é um chamado à consciência. Quando pensamos nas décadas que passam, as páginas do calendário que viram, os aniversários que celebramos, são apenas números. Mas cada número carrega consigo uma história, lembranças, momentos que nunca voltarão. É assim que o tempo nos escapa, discreto como um ladrão na noite, roubando instantes que pensávamos ter guardado com segurança.
A voz do professor Altair Rodrigues encheu o pequeno auditório da Biblioteca Municipal de Santos, enquanto ele lia um dos poemas de Julieta para a plateia reunida. Fabiana observava da primeira fila, sua mão segurando firmemente a de sua mãe, que assistia com os olhos brilhantes de emoção ao lançamento de seu primeiro e possivelmente único livro de poesias. Ainda parecia surreal. Apenas 4 meses haviam se passado desde que Fabiana mostrara os cadernos antigos de sua mãe ao professor, esperando no máximo algumas palavras gentis de incentivo. Em vez disso, Altair, um homem de paixões intensas e contatos no mundo editorial, havia ficado tão impressionado que mobilizou seus recursos para publicar uma coletânea dos poemas de Julieta através de uma pequena editora independente. Contagem regressiva. Poemas de Tempo e Memória por Julieta Oliveira. Tinha uma capa simples, mas elegante, azul escuro com estrelas prateadas, inspirada no caderno que Fabiana havia comprado para sua mãe na feira de artesanato. Dentro, 76 poemas, um para cada ano da vida de Julieta até agora. Contavam a história de uma mulher comum que havia observado o mundo com olhos extraordinários. Quando o professor terminou a leitura, a plateia irrompeu em aplausos entusiasmados. Não era uma multidão grande, talvez 40 pessoas, principalmente moradores locais, membros da cooperativa de cuidados, alguns ex-alunos de Julieta de seus dias de professora e um punhado de entusiastas da literatura local. Mas para Fabiana, representava algo profundamente significativo, o reconhecimento de que a vida de sua mãe importava, que suas palavras tinham valor, que seu legado sobreviveria à crueldade da doença que lentamente apagava suas memórias. E agora, anunciou o professor Altair, é uma honra apresentar a poeta em pessoa, Julieta Oliveira, que gostaria de compartilhar algumas palavras. Houve um momento de tensão, enquanto Fabiana ajudava sua mãe a levantar-se e caminhar até o pequeno pódio. Elas haviam praticado isso em casa, mas Julieta tinha dias bons e dias ruins, e nunca se podia prever com certeza qual seria o caso. Hoje, felizmente, era um dia excepcionalmente bom. Julieta reconhecia todos ao seu redor e havia se vestido com especial atenção para a ocasião, usando seu vestido azul favorito e o colar de pérolas que pertencera à sua própria mãe. Boa tarde a todos. Julieta começou sua voz surpreendentemente firme. Nunca imaginei em meus 76 anos que estaria diante de vocês como poeta publicada. A vida realmente nos surpreende, não é? Uma onda de risadas gentis percorreu a plateia. Meus poemas sempre foram privados, um diálogo comigo mesma, uma forma de processar a vida conforme ela acontecia. Mas agora entendo que compartilhá-los tem valor, especialmente quando as palavras estão começando a me escapar. Ela fez uma pausa, e Fabiana conteve a respiração, temendo que sua mãe perdesse o fio do pensamento. Mas Julieta continuou, olhando diretamente para a filha na primeira fila. Quero agradecer à minha filha, Fabiana, que descobriu esses poemas e viu neles algo que eu mesma não havia visto. Ela tem sido minha memória quando a minha falha, minha voz quando as palavras me deixam e minha força quando a minha se esgota. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Fabiana, mas ela sustentou o olhar de sua mãe, enviando toda a sua força silenciosa. Vou concluir lendo um poema novo, que escrevi especialmente para esta ocasião, Julieta anunciou, tirando uma folha de papel dobrada do bolso. Chama-se Palavras Restantes. A sala ficou em silêncio absoluto, enquanto Julieta respirava fundo e começou. As palavras restantes são preciosas agora, como moedas de ouro guardadas com zelo contra o ladrão silencioso que me espreita, roubando nomes, rostos, momentos inteiros. Uso-as com cuidado, estas palavras finais, para dizer o que talvez logo esquecerei. Que o amor persiste além da memória, que a beleza foi vista, sentida e vivida, que mesmo quando meu nome me deixar, alguma essência permanecerá nas páginas. As palavras restantes são minhas últimas sementes, plantadas hoje em solo fértil de papel e tinta. Quando o inverno da mente finalmente chegar, talvez floresçam em jardins que não verei, mas que outros poderão passear e encontrar fragmentos de quem fui antes do esquecimento.
Quando terminou, não havia um único olho seco no auditório. Houve um momento de silêncio reverente antes que os aplausos começassem. Primeiro hesitantes, depois crescendo em intensidade, até que a pequena sala parecia vibrar com a emoção coletiva. Fabiana apressou-se a ajudar sua mãe a voltar, já ao assento, consciente de como o esforço a havia esgotado. Mas o sorriso no rosto de Julieta era radiante, uma expressão de satisfação profunda que Fabiana não via há muito tempo. "Você foi incrível, mãe", ela sussurrou, abraçando-a gentilmente. "Foi, não foi?" Julieta respondeu com um lampejo de seu antigo humor. "Quem diria que eu tinha isso em mim, depois de todos esses anos?" A sessão de autógrafos que se seguiu foi comovente. Henrique considerou a pergunta com seriedade, um hábito que Fabiana havia aprendido a valorizar nele, nunca respondendo apressadamente, sempre refletindo com cuidado. "Não sei", ele finalmente respondeu. "Acredito que algumas pessoas estão destinadas a se encontrar, mas também acredito que precisamos das experiências que temos para nos tornar as pessoas que devemos ser para esse encontro. Talvez não estivéssemos prontos antes. E agora estamos?" Ela colocou 2 xícaras na mesa, sentando-se de frente para ele. "Estou pronto para descobrir", ele respondeu, estendendo a mão para segurar a dela através da mesa. "Se você estiver." O toque de sua mão era quente e reconfortante, ancorado e real de uma forma que Fabiana havia esquecido ser possível. Parecia o começo de algo. Não o final feliz de um conto de fadas, mas o início sensato de uma nova fase que respeitava tudo o que tinham vivido antes. "Tenho tanto medo", ela admitiu. "Não apenas do que vai acontecer com minha mãe, mas de começar algo novo quando tudo em minha vida parece tão temporário, tão frágil." "A vida é sempre temporária, Fabiana", ele respondeu suavemente. "É o que fazemos com esse tempo limitado que importa." Antes que ela pudesse responder, ouviram um barulho vindo do quarto de Julieta. Em segundos, ambos estavam lá, encontrando-a sentada na cama, parecendo ligeiramente desorientada. "Está tudo bem, mãe", Fabiana assegurou, sentando-se ao lado dela. "Você adormeceu depois do evento do livro. Estamos em casa agora." Julieta piscou várias vezes, seu olhar movendo-se lentamente de Fabiana para Henrique. Por um momento terrível, Fabiana temeu que ela não os reconhecesse, que toda a clareza do dia tivesse sido apagada. "O livro", Julieta murmurou. "Meus poemas em um livro de verdade." "Sim", Fabiana confirmou, aliviada. "Seu livro foi lançado hoje e foi um sucesso. Todos amaram." "Eu li um poema", Julieta continuou, como que tentando organizar suas memórias recentes. "O novo, sobre palavras restantes." "Foi lindo, dona Julieta", Henrique acrescentou gentilmente. Comoveu a todos na sala. Um sorriso fraco apareceu no rosto de Julieta. "Bom, é importante que as palavras restantes sejam boas." Ela olhou ao redor do quarto, seu olhar detendo-se na estante onde uma cópia de seu livro havia sido colocada com destaque. "Eu realmente fiz isso, não fiz? Não é apenas um sonho?" Fabiana pegou o livro e o colocou nas mãos de sua mãe. "Não é um sonho. É real. Você é uma poeta publicada agora." Julieta acariciou a capa, seus dedos traçando o título em relevo dourado. "Quem diria?", ela murmurou, mais para si mesma do que para eles. Então, tão repentinamente quanto havia acordado, ela bocejou e recostou-se nos travesseiros. "Estou tão cansada agora." "Descanse, mãe, foi um grande dia." Em minutos, Julieta estava adormecida novamente, ainda segurando o livro contra o peito. Fabiana e Henrique saíram silenciosamente do quarto, retornando para o café que havia esfriado na mesa da cozinha. "Cada momento de clareza é um presente", Henrique comentou baixinho, enquanto Fabiana reaquecia o café. "É importante celebrá-los quando ocorrem." Fabiana assentiu, sentindo-se simultaneamente exausta e estranhamente energizada. "Sabe o que é engraçado? Antes de tudo isso começar, eu media minha vida por conquistas, por metas atingidas. Agora, meço por esses pequenos momentos, quando ela me reconhece, quando ri de uma piada, quando lembra algo de nosso passado compartilhado." "Isso não é uma forma menos valiosa de medir uma vida?", Henrique observou.
Talvez seja até mais autêntica. Quando se sentaram novamente com o café requentado, a conversa fluiu naturalmente para planos práticos. A próxima consulta médica de Julieta, os ajustes na casa que Fabiana estava considerando para torná-la mais segura, a expansão gradual de seus serviços de consultoria financeira. Recebi um convite interessante hoje, Fabiana mencionou. O centro comunitário perguntou se eu estaria disposta a dar aulas básicas de finanças pessoais para idosos. Aparentemente, há muitos casos de golpes financeiros visando pessoas mais velhas na comunidade. Você deveria aceitar, Henrique encorajou. Seria uma extensão perfeita do trabalho que já está fazendo com a cooperativa. Estou considerando. Seria apenas uma vez por semana. E a Irene disse que ficaria com minha mãe durante esse tempo. É estranho, sabe? Há um ano eu teria considerado isso uma distração insignificante do meu trabalho real. Agora parece exatamente o tipo de coisa que quero fazer. Henrique sorriu, entendendo. A vida tem uma maneira engraçada de nos redirecionar para onde realmente pertencemos. Quando o relógio da sala marcou 11 horas, Henrique finalmente se levantou para partir, embora fosse claro que nenhum dos dois queria que a noite terminasse. Na porta ele hesitou. Então se inclinou para beijar Fabiana suavemente. Seu primeiro beijo em mais de 30 anos, desde os tempos de adolescência. Era ao mesmo tempo familiar e completamente novo. Boa noite, Fabiana, ele disse simplesmente. Descanse. Estarei aqui amanhã. Promete? Ela perguntou. E ambos sabiam que a pergunta carregava mais significado do que apenas as próximas 24 horas. Prometo, ele respondeu, de todas as formas que importam. Depois que ele partiu, Fabiana verificou sua mãe mais uma vez antes de ir para a cama. Julieta dormia profundamente, o livro ainda abraçado contra o peito. O simbolismo não passou, despercebido por Fabiana. Sua mãe literalmente segurando seu legado, suas palavras, sua essência, mesmo enquanto dormia. Enquanto se preparava para dormir, Fabiana pensou em como a vida havia mudado em apenas um ano. A carreira pela qual havia se esforçado tanto agora parecia distante, quase como se pertencesse a outra pessoa. Sua identidade havia se transformado, expandido, incorporando novos papéis e relações que nunca teria previsto. E, surpreendentemente, não havia arrependimento. Havia preocupação, é claro, e medo do futuro incerto. Mas também havia uma satisfação profunda que nunca havia experimentado em seu antigo apartamento estéril em São Paulo, com suas paredes brancas e móveis minimalistas que refletiam uma vida igualmente despojada de conexões reais. Antes de adormecer, Fabiana verificou seu telefone uma última vez e encontrou uma mensagem de Henrique. Obrigado por hoje, por compartilhar sua mãe e sua vida comigo, por estar aberta a novos começos, mesmo em tempos difíceis. Descanse bem. Amanhã é um novo dia. Ela adormeceu sorrindo, consciente de que, por mais incerto que fosse o caminho à frente, não o enfrentaria sozinha. Vocês já passaram por alguma situação similar ao que Fabiana está vivendo? Ou conhecem alguém que cuida de um familiar com declínio cognitivo? Compartilhe sua experiência nos comentários. Os meses seguintes estabeleceram uma nova normalidade na Casa Azul da Ponta da Praia. A cooperativa de cuidados havia transformado completamente a dinâmica do dia a dia. 3 vezes por semana, diferentes membros vinham passar algumas horas com Julieta. Às terças era Dona Mercedes, uma viúva espanhola que ensinava Julieta a fazer bolachas de amêndoa. Às quintas, o Sr. Kendi Tanaka trazia seu violão e tocava canções antigas que despertavam memórias profundas. Aos sábados, era a vez de Ana Luísa, uma jovem estudante de enfermagem que lia em voz alta para Julieta e a ajudava com exercícios leves. Em troca, Fabiana dedicava 4 horas por semana para ajudar membros da cooperativa com suas finanças, ensinando orçamento básico, organizando documentos fiscais, verificando se estavam recebendo todos os benefícios a que tinham direito. Era um sistema de troca que funcionava surpreendentemente bem, criando uma rede de interdependência que beneficiava a todos. A condição de Julieta havia estabilizado temporariamente, com a nova medicação, ajudando a controlar os episódios.
mais severos de confusão. Ainda havia dias ruins, é claro, momentos em que ela não reconhecia Fabiana ou insistia que precisava ir para casa quando já estava em casa. Mas também havia dias bons, às vezes até mesmo surpreendentes, como aquela quarta-feira de junho, quando Fabiana voltou de sua aula no centro comunitário e encontrou sua mãe sentada na varanda com Irene, ambas rindo como colegiais. "O que é tão engraçado?" Fabiana perguntou, enquanto colocava suas pastas na mesa e se juntava a elas. "Sua mãe está me contando sobre suas aventuras de juventude." Irene respondeu, enxugando lágrimas de riso. "Aparentemente, ela não era tão comportada quanto você pensa." "Mãe?" Fabiana olhou para Julieta, que mantinha um brilho travesso nos olhos. "Eu tinha uma vida antes de você nascer, sabia?" Julieta respondeu com uma dignidade fingida. "E antes do seu pai também." Ela estava me contando sobre um verão em que trabalhou como garçonete em uma pousada em Ubatuba. Irene explicou. "E sobre um certo guitarrista de uma banda que se hospedou lá." "Mãe!" Fabiana exclamou novamente, genuinamente surpresa. "Você nunca me contou sobre isso. Você nunca perguntou." Julieta respondeu simplesmente. "Além disso, algumas histórias são apenas para quando você fica velha o suficiente para não se importar mais com o que os outros pensam." Era nesses momentos que Fabiana via claramente a mulher que sua mãe havia sido. Espirituosa, com um senso de humor seco e múltiplas camadas que nunca foram totalmente reveladas em seu papel de mãe responsável e professora dedicada. "Bom, agora quero ouvir tudo sobre esse guitarrista", Fabiana declarou, servindo-se de limonada do jarro na mesa. Uma fila de pessoas pacientemente esperou para que Julieta assinasse suas cópias do livro, muitas compartilhando histórias de como a conheciam. Ex-alunos agora adultos, lembrando como ela havia incentivado sua primeira redação. Vizinhos, antigos recordando sua gentileza em momentos de necessidade. Membros da cooperativa expressando admiração por sua resiliência. Henrique permaneceu discretamente por perto durante todo o evento, ocasionalmente verificando se Julieta não estava ficando muito cansada, oferecendo água, garantindo que ela estivesse confortável. Sua presença constante não passou despercebida por Fabiana, que encontrava cada vez mais difícil ignorar os sentimentos crescentes por ele. Quando o último livro foi assinado e a multidão começou a se dispersar, Henrique se aproximou de Fabiana e Julieta com um sorriso caloroso. "Foi uma tarde realmente especial", ele comentou. "Seu poema novo, Dona Julieta, foi profundamente tocante." "Obrigada, querido", Julieta respondeu, dando tapinhas em sua mão. Então, com uma franqueza surpreendente, acrescentou: "Você sabe, eu sempre torci para que você e minha filha ficassem juntos, desde os tempos do colégio." "Mãe!" Fabiana exclamou, sentindo o rosto queimar. Henrique apenas riu, seus olhos encontrando os de Fabiana com um brilho de diversão e algo mais profundo. "Bem, Dona Julieta, talvez a senhora seja mais perspicaz do que todos nós." O momento foi interrompido pela chegada do professor Altair, exuberante com o sucesso do evento. "Isto é apenas o começo", ele declarou entusiasticamente. "Já tive contato de um jornal literário do Rio interessado em publicar alguns dos seus poemas, Julieta, e existe potencial para leituras em outras cidades." Enquanto o professor detalhava planos ambiciosos, Fabiana observou sua mãe começar a se agitar sutilmente, um sinal que ela havia aprendido a reconhecer como sobrecarga sensorial, frequentemente precursora de um episódio de confusão. "Professor", ela interrompeu gentilmente, "isso tudo soa maravilhoso, mas precisamos levar minha mãe para casa agora." Foi um dia longo e emocionante para ela. Altair, para seu crédito, compreendeu imediatamente. "Claro, claro. Descanse, Julieta. Conversaremos quando estiver pronta." O trajeto de volta para casa foi silencioso, com Julieta adormecendo no banco traseiro do carro de Henrique, antes mesmo de chegarem ao fim da rua. Fabiana observava o perfil de sua mãe no espelho retrovisor, notando como ela parecia pacífica, no sono, as linhas de preocupação temporariamente suavizadas. "Ela estava brilhante hoje", Henrique comentou baixinho, mantendo os olhos na estrada. "Você deve estar muito orgulhosa." "Estou", Fabiana confirmou, "mas também assustada. E se este for o auge,
E se a partir de agora for apenas... Ela não. Conseguiu terminar a frase, mas não precisava. Henrique conhecia bem o prognóstico, a inevitável progressão da doença, o declínio gradual que nenhum medicamento poderia reverter completamente. Sabe o que aprendi em 20 anos tratando pacientes com demência? Ele perguntou, sua voz serena. Que o presente é tudo o que realmente temos. Hoje foi um dia extraordinário. Talvez amanhã seja difícil. Talvez daqui a um mês ela não... Se lembre deste lançamento. Mas isso não diminui a alegria e o significado do que aconteceu hoje. Fabiana refletiu sobre suas palavras enquanto observava as ruas familiares de Santos passando pela janela. Era uma lição que estava lentamente aprendendo. A arte de viver no momento presente, de encontrar beleza e propósito mesmo em meio à perda progressiva. Quando chegaram à casa azul na ponta da praia, Henrique ajudou a carregar Julieta, ainda adormecida, para dentro e colocá-la na cama. Ela nem sequer acordou quando Fabiana delicadamente removeu seus sapatos e joias, cobrindo-a com um lençol leve. Ela parecia tão frágil e, ao mesmo tempo, tão poderosa. Uma contradição que Fabiana ainda lutava para reconciliar. Quando saíram do quarto, fechando a porta suavemente, Henrique hesitou no corredor. Eu deveria ir embora, ele disse, embora não fizesse nenhum movimento em direção à porta. Você poderia ficar, Fabiana respondeu surpresa com sua própria ousadia. Para um café, quero dizer, ou chá, ou algo mais forte, acho que merecemos depois do dia de hoje. Henrique sorriu, o tipo de sorriso que iluminava seus olhos. Um café seria perfeito. Na cozinha, enquanto Fabiana preparava a cafeteira, um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. O tipo de silêncio que só existe entre pessoas que se sentem completamente à vontade uma com a outra. Você acha que sempre teríamos chegado aqui? Fabiana perguntou de repente, virando-se para encará-lo. Se a vida tivesse seguido um caminho diferente, se eu nunca tivesse saído de Santos, ou se você nunca tivesse se casado com Laura, você acha que teríamos encontrado um ao outro de qualquer maneira? Julieta sorriu, e por algumas horas encantadoras, compartilhou histórias que Fabiana nunca havia ouvido, sobre seus brevíssimos dias de rebeldia na juventude, sobre como quase havia seguido um caminho completamente diferente antes de escolher a segurança da carreira de professora, sobre sonhos que havia guardado silenciosamente, mesmo enquanto construía uma vida estável para sua filha. Era um presente inesperado. Esses vislumbres da personalidade completa de sua mãe emergindo através da névoa da doença, como flores raras brotando após um incêndio florestal. Mais tarde, naquela noite, depois que Julieta foi dormir, Fabiana sentou-se na varanda com seu laptop, trabalhando em planilhas para um de seus clientes locais, o restaurante italiano da esquina que lutava para equilibrar suas contas após a baixa temporada. O telefone tocou e ela sorriu ao ver o nome de Henrique na tela. Como foi seu dia? Ele perguntou depois dos cumprimentos iniciais. Surpreendentemente bom, Fabiana respondeu, recostando-se na cadeira. Minha mãe decidiu me contar sobre seu romance secreto com um músico quando tinha 20 anos. A risada calorosa de Henrique soou através do telefone. Eu sempre soube que Dona Julieta tinha mais histórias do que deixava transparecer. Aparentemente, me faz pensar em quantas outras coisas não sei sobre ela, e quão pouco tempo pode restar para descobrir. Então pergunte, Henrique sugeriu simplesmente. Nos dias bons pergunte tudo o que sempre quis saber. Você está certo, Fabiana concordou. Preciso parar de pensar apenas no que estamos perdendo e concentrar-me no que ainda podemos ter. Houve um momento de silêncio confortável, antes que Henrique mudasse de assunto. Então pensei em algo para este fim de semana, se você conseguir arranjar alguém para ficar com Julieta por algumas horas no domingo. O quê? Fabiana perguntou, curiosidade elevando seu tom de voz. É uma surpresa, mas envolve o mar, sol e finalmente algum tempo só para nós dois. O relacionamento deles havia progredido lentamente nos últimos meses. Encontros improvisados na cozinha de Fabiana depois que Julieta adormecia, raros almoços quando outro membro da cooperativa podia ficar com sua mãe, telefonemas noturnos, como este.
Não era o romance convencional que Fabiana teria imaginado anos atrás, mas havia uma profundidade e compreensão mútua que compensava amplamente a falta de gestos grandiosos. Parece maravilhoso, ela respondeu. Tenho certeza que a Irene ficaria feliz em passar a tarde de domingo aqui. Ótimo. Te pego às 11 horas. Traga um chapéu e protetor solar. Depois de desligar, Fabiana permaneceu na varanda por algum tempo, observando as luzes da cidade e o reflexo da lua sobre a água distante da baía. Havia uma certa ironia no fato de que, em meio à experiência mais difícil de sua vida, testemunhar o declínio gradual de sua mãe, ela também estava descobrindo uma nova forma de felicidade que nunca teria encontrado se permanecesse em sua vida anterior. O domingo amanheceu claro e quente, com aquela qualidade dourada de luz que só aparece nos dias perfeitos de final de primavera. Fabiana verificou sua mãe, que ainda dormia pacificamente, antes de se preparar para o dia. Escolheu um vestido leve de algodão estampado, algo que jamais teria usado em São Paulo, onde seu guarda-roupa consistia principalmente em conjuntos formais em tons neutros. Às 10h30, Irene chegou, trazendo consigo uma cesta com seu famoso bolo de laranja e revistas de palavras cruzadas que Julieta adorava nos dias bons. Não se preocupe com nada, Irene assegurou a Fabiana, notando seu nervosismo. Vamos ficar bem e você merece algumas horas de liberdade. Aliás, você está linda. Fabiana corou ligeiramente, sentindo-se como uma adolescente novamente. Obrigada, Irene, por tudo. Quando Henrique chegou pontualmente às 11 horas, trouxe consigo não apenas um sorriso caloroso, mas também um pequeno buquê de flores silvestres. Não são de floricultura, ele explicou enquanto as entregava. As colhi no caminho para cá. Pensei que seu caráter espontâneo combinaria com o dia que planejei. O dia planejado revelou-se uma surpresa encantadora. Henrique havia alugado um pequeno veleiro e preparado um piquenique para desfrutarem na tranquilidade da Baía de Santos. Enquanto navegavam para longe da costa, com a brisa marinha agitando seus cabelos e o sol quente em suas peles, Fabiana sentiu uma liberdade que não experimentava há meses. Você sabe navegar, ela observou com admiração, enquanto Henrique manobrava o barco com habilidade confiante. Meu pai me ensinou quando eu era garoto, ele explicou. É um dos poucos hobbies que consegui manter ao longo dos anos. Há algo profundamente reconfortante em estar no mar. A simplicidade, a perspectiva que ele oferece. Eles ancoraram em uma pequena enseada abrigada, onde a água era calma e de um azul cristalino. Henrique estendeu uma toalha no convés e começou a desempacotar o piquenique que havia preparado. Pão artesanal, queijos variados, frutas da estação, uma garrafa de vinho branco bem gelado. Isto é perfeito, Fabiana suspirou, sentindo-se completamente presente no momento pela primeira vez em muito tempo. Como você sabia que era exatamente o que eu precisava? Porque é o que eu também precisava, ele respondeu simplesmente. Tempo longe das responsabilidades e espaço para apenas ser sem pressões ou expectativas. Eles conversaram por horas, sobre memórias compartilhadas de sua juventude em Santos, sobre os anos que passaram separados, sobre seus sonhos para o futuro, mesmo com todas as incertezas que enfrentavam. Falaram sobre Laura, a esposa falecida, de Henrique, e como ele havia aprendido a continuar vivendo após a perda. Fabiana compartilhou suas dúvidas sobre a decisão de abandonar sua carreira corporativa e seus medos sobre o que aconteceria quando sua mãe eventualmente piorasse. Sabe o que mais me assusta? Ela admitiu, enquanto observava as gaivotas circulando acima deles. Não é apenas a ideia de perdê-la, mas o medo de que, quando isso acontecer, eu descubra que sacrifiquei tudo por nada. Henrique cobriu sua mão com a dele. Não é por nada, Fabiana. Nunca será por nada. O que você está fazendo, como está cuidando dela, preservando sua dignidade, celebrando quem ela é, isso tem valor imenso. E não apenas para ela. Às vezes me pergunto o que vai acontecer depois, Fabiana continuou, expressando pensamentos que raramente permitia emergir. Voltarei para São Paulo, tentarei reconstruir minha carreira, ou ficarei aqui nesta cidade que deixei para trás tão ansiosamente aos 18 anos?
A questão mais importante talvez seja: onde você sente que pertence agora? Fabiana olhou para o horizonte, para a linha da costa de Santos visível à distância, os prédios brancos ao longo da praia, as colinas verdejantes subindo atrás da cidade, o porto movimentado à esquerda. Era uma visão que fazia parte de sua infância, que havia definido seus primeiros 18 anos de vida. Acho que estou descobrindo isso, ela respondeu honestamente. 6 meses atrás, teria dito São Paulo sem hesitar. Agora, não tenho certeza. Sinto que estou entre dois mundos, ainda não totalmente pertencendo a nenhum. Talvez não precise escolher completamente, Henrique sugeriu. Talvez possa criar algo novo, que incorpore o melhor dos dois mundos. Eles nadaram na água morna da baía, deixando o sol secar suas peles depois, sentindo-se revigorados e estranhamente leves. Quando finalmente voltaram para a marina, o sol começava a se pôr, pintando o céu em tons espetaculares de rosa e dourado. Podemos fazer isto novamente? Fabiana perguntou enquanto caminhavam de mãos dadas pelo cais de madeira. Sempre que você precisar escapar, Henrique prometeu, o mar estará esperando. Ao chegarem à Casa Azul, encontraram Irene e Julieta jogando cartas na mesa da cozinha, rindo como velhas amigas. O que Fabiana percebeu, elas realmente eram agora. Olá, crianças! Julieta saudou-os com um sorriso maroto. Aproveitaram o passeio? Havia uma lucidez brilhante em seus olhos, que fez o coração de Fabiana saltar de alegria. Era um dos dias bons, um presente para encerrar um dia já perfeito. Foi maravilhoso, mãe. Fabiana respondeu, inclinando-se para beijar a testa de Julieta. Como foi seu dia com Irene? Ganhei dela em 5 partidas de buraco, Julieta declarou com orgulho infantil. Acho que ela me deixou ganhar nas primeiras, mas depois venci honestamente. Irene riu, levantando-se para se despedir. Sua mãe sempre foi uma jogadora de cartas formidável. Pelo que me lembro, algumas habilidades simplesmente não desaparecem. Depois que Irene partiu e Henrique também se despediu com a promessa de ligar mais tarde, Fabiana ajudou sua mãe com o banho noturno e a preparou para dormir. Enquanto ajeitava os cobertores ao redor dela, notou o caderno azul na mesa de cabeceira. Você escreveu hoje? Perguntou, indicando o caderno com um gesto. Um pouco, Julieta admitiu. Não sei se faz sentido. As palavras às vezes ficam embaralhadas na minha cabeça agora. Posso ler? Julieta hesitou, então assentiu lentamente. É sobre você, na verdade. Fabiana pegou o caderno com cuidado e leu o breve poema escrito na caligrafia, cada vez mais irregular, de sua mãe. Minha filha retornou como a maré. Quando o mar parecia mais distante, trouxe consigo força que não vê e amor que cresce a cada instante. Sou barco frágil em águas confusas, mas ela é âncora, farol e porto. Em suas mãos minhas memórias difusas encontram abrigo, nunca morto. Se pudesse guardar apenas um tesouro, da vida que aos poucos me escapa, seria o sorriso de ouro desta filha que minha história remapa. Fabiana não conseguiu conter as lágrimas que vieram quentes e inesperadas. É lindo, mãe. É verdade, Julieta respondeu simplesmente. Cada palavra. Naquela noite, depois que sua mãe adormeceu, Fabiana enviou uma mensagem para Henrique. Obrigada pelo dia perfeito. Acho que finalmente estou descobrindo onde pertenço. Resposta veio quase imediatamente. Estou feliz. E seja onde for que você descubra que pertence, espero estar lá com você. Fabiana adormeceu com essas palavras ecoando em sua mente, sentindo-se ancorada e esperançosa apesar de todas as incertezas que ainda enfrentavam. O outono chegou com ventos mais frescos e dias gradualmente mais curtos. A condição de Julieta continuava sua lenta progressão, os dias bons tornando-se menos frequentes, os episódios de confusão mais prolongados. Mas o sistema que Fabiana havia construído ao seu redor estava funcionando. A cooperativa de cuidados, os ajustes na casa, a rotina cuidadosamente estabelecida, todos contribuíam para manter Julieta segura e o mais confortável possível. O livro de poemas havia gerado uma onda inesperada de interesse. Uma professora universitária de São Paulo havia escrito um artigo sobre a poesia da demência, usando os trabalhos de Julieta
como exemplo principal de como a beleza artística podia emergir mesmo em mentes afetadas pela doença. Um programa de rádio nacional havia feito uma matéria especial, com atores profissionais lendo seleções dos poemas. O pequeno livro azul estava em sua terceira impressão. Nada que tornaria Julieta rica, mas o suficiente para gerar um fluxo constante de royalties que ajudava com as despesas médicas. Em uma tarde particularmente agitada de outubro, Fabiana estava em seu espaço de trabalho improvisado na sala de jantar, finalizando as declarações de imposto para 3 dos membros da cooperativa, quando seu telefone tocou. Era Marcos, seu antigo chefe em São Paulo. Fabiana, ele cumprimentou formalmente. Espero que esteja bem. Estou, obrigada. Ela respondeu surpresa com o contato. Como vai a empresa? Sobrevivendo, como sempre. Na verdade, liguei porque estamos expandindo nosso departamento de consultoria para pequenas empresas. E seu nome continua sendo mencionado como a melhor pessoa para liderar a iniciativa. Marcos, eu deixei a empresa há quase 1 ano. Eu sei. Mas as coisas mudaram. Estamos implementando mais trabalho remoto, maior flexibilidade. Você poderia liderar a equipe de qualquer lugar, vindo a São Paulo apenas para reuniões mensais. Fabiana sentiu seu coração acelerar. 1 ano atrás, esta oferta teria parecido um sonho, continuar sua carreira enquanto mantinha a flexibilidade para cuidar de sua mãe. É uma proposta muito atraente, ela admitiu. Quando precisariam de uma resposta? Na próxima semana, idealmente, o novo departamento começará a operar em janeiro. Depois de desligar, Fabiana permaneceu sentada em silêncio, a mente fervilhando com possibilidades. Era tentador. O salário seria significativamente maior do que o que ganhava com sua consultoria local. Haveria benefícios corporativos, que ajudariam com os custos médicos de sua mãe. E a ideia de reconectar-se com sua carreira anterior era inegavelmente atraente. Mas havia complicações. Mesmo com trabalho remoto, as viagens mensais a São Paulo seriam disruptivas. Havia também a questão de Henrique. Seu relacionamento havia se aprofundado nos últimos meses, tornando-se algo em que ela confiava e valorizava profundamente. E havia a cooperativa, as aulas no centro comunitário, os clientes locais que dependiam dela. Naquela noite, ela compartilhou a oferta com Henrique enquanto caminhavam pela praia após o jantar. Julieta estava tendo um de seus dias mais confusos e havia adormecido cedo, sob os cuidados atentos de Ana Luísa. "O que você acha?" Fabiana perguntou, depois de explicar todos os detalhes. Henrique considerou por um momento, seus passos lentos na areia macia. "Acho que é uma oportunidade impressionante", ele finalmente respondeu. "A pergunta é o que você quer agora?" "Essa é a parte complicada", Fabiana suspirou. 1 ano atrás, teria aceitado sem hesitar. Agora, não tenho certeza. Construí algo aqui que nunca esperava, não apenas com minha mãe, mas com a comunidade, com você. Não quero ser um fator em sua decisão, Henrique disse suavemente. O que temos é forte o suficiente para sobreviver a algumas viagens mensais a São Paulo. Não é apenas isso, é mais sobre quem sou agora versus quem era. Aquela Fabiana da corporação parece uma pessoa diferente. Eles caminharam em silêncio por algum tempo, o som das ondas preenchendo o espaço entre eles. "Posso compartilhar uma observação?" Henrique finalmente perguntou. "Claro. Desde que voltou para Santos você mudou. E não estou falando apenas sobre decisões de carreira ou prioridades. Há uma qualidade em você agora, uma profundidade, uma presença que não estava lá antes. Você está mais conectada com sua mãe, com a comunidade, consigo mesma." Fabiana ponderou suas palavras. "Acho que tive que desacelerar o suficiente para realmente ver o que importa. Assumi o cuidado da minha mãe por obrigação, mas descobri algo muito mais significativo no processo. Então talvez a pergunta não seja se você deve aceitar um emprego corporativo novamente, mas como pode integrar o que aprendeu no último ano com qualquer caminho que escolher daqui para frente." Quando voltaram para casa, Ana Luísa relatou que Julieta havia tido um bom final de tarde, reconhecendo-a claramente antes de adormecer.
Eram estas pequenas vitórias que Fabiana havia aprendido a celebrar. Fabiana passou as próximas semanas imersa na dualidade que marcava sua existência. As manhãs ainda começavam com o canto distante das gaivotas e o aroma do café fresco preparado com carinho por Irene, e as tardes eram preenchidas pelo labor silencioso de cuidar da mãe, mas também pelo renovado entusiasmo em sua nova função de educadora financeira na comunidade. Essa convivência entre os antigos e os novos mundos de Fabiana, a cidade vibrante e impessoal de São Paulo e o aconchego humano e acolhedor de Santos, tornava cada dia um mosaico de sentimentos contraditórios, mas repleto de significado. Em um domingo luminoso de final de outono, Fabiana acordou com uma determinação inesperada. Enquanto caminhava pela praia deserta, recolhia conchas e observava a dança das ondas, percebeu que estava pronta para aceitar a mudança que tanto hesitava. O convite da empresa, apesar de tentador, já não era o que definia sua identidade. Ela tinha se redescoberto na companhia de sua mãe, na cooperação da comunidade e no afeto crescente de Henrique. O mar, com sua imensidão e calmaria, parecia dizer-lhe que mesmo com as marés revoltas da vida, sempre haveria a possibilidade de recomeço. Naquela mesma manhã, ao retornar para casa, Fabiana encontrou Julieta sentada na varanda com o caderno, azul repousando em seu colo. As letras, ainda que trêmulas, contavam novos versos. Julieta, com um olhar que misturava a lucidez e a suave melancolia do passado, comentou: "Hoje escrevi sobre os dias de sol e de chuva, sobre como, mesmo quando a tempestade se aproxima, a luz do amanhecer sempre retorna." Essas palavras fizeram Fabiana suspirar de emoção. Ela se lembrou das incontáveis vezes em que a poesia da mãe havia iluminado os dias difíceis e percebeu que cada poema era um testemunho da força que ambas possuíam para transformar a adversidade em arte. Mais tarde, em uma tarde fresca de novembro, Fabiana organizou um encontro na casa de Irene para reunir os membros da cooperativa. O objetivo era celebrar as conquistas daquele ciclo e planejar novos projetos para auxiliar outros idosos da comunidade. O auditório improvisado na antiga sala de estar da Casa Azul estava repleto de vozes acolhedoras, histórias de superação e uma energia que fazia cada pessoa se sentir parte de algo maior. Entre os presentes, havia não apenas os vizinhos e amigos, mas também jovens interessados em aprender sobre finanças pessoais e resgatar as tradições dos imigrantes que ajudaram a construir aquela rede de apoio. Durante o evento, Fabiana compartilhou seu próprio relato. Contou como, ao assumir o cuidado de Julieta, havia descoberto um universo de sentimentos e memórias que jamais imaginara. Falou sobre as noites insones, os desafios das mudanças repentinas na condição da mãe e, sobretudo, sobre a transformação que vinha ocorrendo dentro dela. Suas palavras eram simples, mas carregadas de uma sinceridade que tocava a todos. Muitos se emocionaram, reconhecendo em sua história reflexos de suas próprias lutas e esperanças. Após o encontro, Henrique a convidou para caminhar juntos pela orla. Enquanto caminhavam de mãos dadas, o mar ao fundo refletia os últimos raios dourados do dia. Henrique, com o olhar terno, comentou: "Fabiana, você se transformou. Antes, sua vida era guiada por metas e números. Agora ela pulsa com histórias, sentimentos e a beleza dos pequenos momentos. Eu acredito que, se há um lugar onde você realmente pertence, é aqui, onde cada gesto e cada sorriso fazem sentido." Fabiana parou e olhou para ele, absorvendo cada palavra como se fossem promessas. Ela sabia que a decisão sobre o emprego em São Paulo havia sido apenas uma bifurcação em seu caminho. O que realmente importava era a essência que ela havia redescoberto em si mesma, uma essência que não se media em planilhas ou lucros, mas em amor, criatividade e na capacidade de transformar a dor em esperança. No decorrer dos dias seguintes, Fabiana aprofundou-se em seu trabalho com a cooperativa. As aulas no centro comunitário tornaram-se um espaço para compartilhar não só conhecimentos financeiros, mas também histórias de vida. Aos poucos, os moradores da pequena cidade começaram a se sentir empoderados, conscientes de que a experiência acumulada ao longo dos anos
era um tesouro a ser partilhado. A iniciativa atraiu a atenção de uma pequena rádio local, que passou a entrevistar Fabiana e alguns dos idosos, transformando o projeto em uma referência para outras comunidades. Enquanto isso, o livro de poemas de Julieta seguia ganhando vida. A cada nova impressão, mais pessoas eram tocadas pela poesia que misturava a dor do esquecimento com a beleza da memória. Julieta, mesmo nos dias em que a confusão a visitava, conseguia encontrar momentos de clareza para editar seus textos. Fabiana se dedicava a ajudá-la, digitando os versos e organizando-os em um compêndio que se tornara símbolo não apenas da história de uma mãe, mas de todas aquelas que lutam contra o declínio e se reinventam a cada amanhecer. Em uma tarde, fria de inverno, após uma consulta médica onde Henrique ajustou a medicação de Julieta, Fabiana recebeu uma ligação inesperada. Era Marcos, do antigo escritório de contabilidade. Ele informava que, diante do sucesso e da crescente repercussão de seu trabalho comunitário, a empresa havia decidido criar uma nova área focada em responsabilidade social corporativa e que ela seria a ideal para liderar esse setor. Ao final da conversa, Fabiana sentiu um misto de surpresa e leveza. Ela sabia que o convite era uma homenagem ao seu talento e à sua integridade, mas também refletia o quanto ela havia mudado. A mulher que outrora se movia apenas entre números e relatórios, agora via sua vida como uma tapeçaria complexa, onde cada fio, por mais frágil que parecesse, contribuía para uma obra de arte única. Naquela mesma noite, durante um jantar íntimo preparado em sua casa, Fabiana, Henrique e Julieta celebraram as pequenas vitórias do dia. Julieta, com um sorriso que misturava cansaço e alegria, leu um novo poema para os presentes. Entre planilhas e sonhos, descobri que a vida é feita de momentos 1000, que cada riso, cada lágrima, cada flor é a prova de que há mais que se pode amar. Não sou só memória que se desfaz, mas versos que ecoam firmes e audazes. Filha, hoje somos mais que passado e presente. Somos a esperança que o tempo não apaga. As palavras de Julieta encheram a sala de um calor reconfortante. Fabiana, tocada até o âmago, enxugou as lágrimas com um sorriso sereno. Henrique a abraçou. E nesse abraço ela sentiu a certeza de que, independentemente das bifurcações que a vida lhe impusesse, ela jamais estaria sozinha. Ao final do jantar, enquanto a noite se desenrolava em silêncio e cumplicidade, Fabiana refletiu sobre os últimos meses. Cada desafio, cada sacrifício, havia conduzido-a a uma compreensão mais profunda de si mesma e da verdadeira importância de se cuidar do que realmente importa. O caminho à frente ainda seria repleto de incertezas. A doença de Julieta, os compromissos profissionais, os riscos emocionais de um novo amor, mas agora ela encarava tudo com um coração renovado e uma mente aberta para as surpresas do destino. Naquela madrugada, enquanto o mar sussurrava segredos à beira da areia, Fabiana anotou em seu próprio caderno um pensamento que desejava compartilhar com aqueles que, como ela, estavam tentando encontrar seu lugar no mundo. Não se trata de escolher entre o passado e o futuro, mas de honrar o presente com a coragem de ser verdadeiro consigo mesmo. Pois, em cada escolha, há a semente de um novo começo. E assim, entre versos e confidências, entre a força das tradições e as inovações do presente, Fabiana seguiu construindo uma vida onde o amor, a resiliência e a arte se entrelaçavam para transformar a dor em beleza. Uma vida que, como o mar, se renovava a cada onda, sempre pronta para o próximo amanhecer. Parabéns, digite 9 nos comentários para que eu saiba que ficou até o final comigo. Obrigado por assistir e até a história de amanhã neste mesmo canal.